Olá, meu nome é Rafael Reis, sou instrumentador cirúrgico em ortopedia e estamos iniciando mais um vídeo da nossa série O Guia dos Bloqueados. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse parafuso aqui, que é o parafuso cortical bloqueado. Já podemos começar dizendo que o intuito do vídeo não é falar sobre o que diz a literatura médica sobre esse parafuso, mas sim como você, instrumentador iniciante, que quer atuar na ortopedia, consegue distinguir esse parafuso dentro de uma caixa de instrumental. A princípio, nós podemos dizer que o que diferencia esse parafuso dos outros, só na vista a gente já consegue perceber que é essa cabeça dele com essas voltinhas de parafuso aqui. Então quer dizer que ele tem um parafuso a parte de baixo dele, né? Que é a parte que entra na cortical óssea. Por isso ele também é um parafuso cortical, só que ele é um parafuso cortical bloqueado. E por isso que ele tem essas curvas aqui, essas voltas aqui na cabeça dele. Porque o intuito desse parafuso é entrar numa placa como essa, que também dá para perceber que lá dentro ela tem essas voltinhas. Então o parafuso ele entra aqui e após ele atingir as corticais, ele vai bloquear aqui. Por que bloquear? Porque independente de qualquer movimento ou vibração que venha a ser feita, esse parafuso aqui ele não vai se soltar. Desrosquear é muito difícil. Um parafuso subir um pouco mais, tendo uma cabeça lisa como o cortical, é mais fácil. E nós podemos também nos lembrar de que não existe um movimento dessa placa. Diferente da placa do parafuso cortical, que ela se movimenta para dentro durante o aperto do parafuso, essa placa aqui não. O doutor vai estabilizar a fratura, né? Ele vai reduzir essa fratura, né? E manter ela estável e depois colocar a placa, né? E o parafuso na sequência para segurar tudo. Aí você pode me perguntar, então se eu for fazer instrumentar numa cirurgia com a placa para bloqueados, então eu não vou precisar de um cortical. Não, você vai precisar de um cortical. Por quê? Porque quando o doutor ele posiciona essa placa no osso, ou juntando os fragmentos ósseos, essa placa ela não pode fazer isso e nem isso. A placa ela tem que se manter no lugar para segurar todos os fragmentos na mesma posição até que esse osso calcifique nessa posição. Por isso, o doutor normalmente ele coloca um parafuso cortical para poder segurar essa placa no lugar. E na sequência, ele vai vir apertando os parafusos bloqueados. Por quê? Porque se o doutor colocar um parafuso bloqueado para segurar a placa, para que a mesma seja posicionada no lugar correto, o parafuso bloqueado, depois de algumas voltas, ele tende a tirar totalmente o movimento da placa. Então, justamente por isso que o enunciado do vídeo é esse. Porque ou ele aperta ou ele não aperta. Quando o médico o ortopedista coloca um parafuso bloqueado, é porque ele não quer movimento algum. E justamente por isso que esse parafuso não pode ser colocado para segurar a placa no início. Ele pode variar também, assim como o parafuso cortical ou parafuso bloqueado, ele pode variar de tamanho, pode variar de diâmetro e pode variar de cor e formato. Lembrando que a identificação deles está bem clara. São dois parafusos corticais bloqueados.
a diferença entre o parafuso cortical bloqueado e um parafuso cortical. E esse parafuso cortical, que eu estou aqui na mão, que tem também no parafuso bloqueado, é essa fresa que ele tem aqui. Por quê? Porque esta fresa, que ele também tem, é o que torna ele um parafuso automachante. E o que seria isso? Quando o cirurgião entra com uma broca no osso, pelo movimento da broca, ela causa uma perfuração lisa. Se o osso do paciente for um osso jovem ou um osso muito saudável, a entrada do parafuso, essas roscas do parafuso, elas tendem a ter uma dificuldade maior de penetrar no osso. Por quê? Porque normalmente a broca é de um tamanho menor ao parafuso. Para quê? Para que quando esse parafuso entre, ele dê um aperto maior, porque ele vai estar entrando num orifício ósseo, um orifício feito no osso, menor do que o tamanho dele. Se é um parafuso de uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem um osso um pouco mais frágil, a tendência do parafuso é conseguir tirar essa diferença na entrada. Quando a pessoa tem um osso muito mais saudável ou um osso mais jovem, a tendência desse parafuso é ter uma dificuldade para entrar. E justamente essa ranhura é o que vai cavar, vai abrir esse espaço no osso. Ele vai entrar fazendo o papel de um macho, que no caso seria um equipamento na caixa, ao qual você vai achar que ele é um equipamento que na ponta dele, ele tem essas voltinhas do parafuso, só que muito mais afiadas, e possivelmente ele terá um T aqui na ponta, onde você vai pegar ele e você vai iniciar as voltas do parafuso, que é o que o cirurgião ortopedista vai fazer caso ele perceba que o parafuso ele não consegue entrar no buraco anteriormente feito pela broca. Eu não expliquei isso na primeira aula porque o parafuso que eu estava usando na primeira aula, que foi esse daqui, ele não é um parafuso automachante, ele não faz esse papel do macho na entrada. Já esse bloqueado que eu tenho faz. Então é justamente por isso que agora vocês ficaram sabendo qual é a diferença de um parafuso normal e de um parafuso automachante. E é por isso que você, instrumentador cirúrgico que está começando, já pode identificar um parafuso cortical bloqueado na sua caixa de instrumental e também saber a informação se ele é um parafuso automachante ou não. Isso quer dizer que o médico não necessitará de um macho para fazer o caminho desse parafuso, não. O cirurgião ele pode te pedir, antes de entrar com o parafuso, um macho para poder fazer. Mas caso ele te pergunte, você sabe identificar se um parafuso cortical bloqueado ou cortical é um parafuso automachante, um parafuso que cria sua própria passagem. Esse é o parafuso cortical bloqueado. Espero que tenham gostado, espero que tenham sido ajudados por essa explicação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.